A paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado e bendito na santa presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, vamos ler hoje 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Assim, amados, Deus escolheu o menor da casa de Jessé. Inclusive, Davi nem mesmo estava presente quando o profeta Samuel chegou ali. Ele realmente era a escolha mais improvável. Nesse sentido, a unção de Davi também relembra outras ocasiões em que Deus escolheu o mais jovem ou menos importante de uma família. Por exemplo, Jacó, José e Gideão. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Isso significa que ele recebeu a capacitação especial para cumprir o chamado de Deus. A unção de Davi era um símbolo exterior do trabalho interior de Deus. A operação do Espírito Santo em sua vida, neste sentido, significava que ele estava sendo capacitado para desempenhar um papel no plano de Deus para Israel. Depois que Davi ter sido ungido rei de Israel, ele continuou exercendo suas funções servis em sua casa em Israel. Isso significa que a unção real não era a mesma coisa que a cerimônia de coroação. Davi foi ungido pelo Senhor, mas não foi imediatamente entronizado em Israel. Ainda havia um longo caminho a ser percorrido. Aqui vale lembrar que Davi primeiramente foi ungido diante da sua casa em Belém. Tempos depois ocorreu uma segunda unção diante do seu tribo. Nessa ocasião, ele se tornou o rei de Judá em Hebrom. Então, somente depois da morte de Saul e seus filhos que Davi foi ungido diante de toda a nação de Israel. A ascensão de Davi no trono ocorreu simultaneamente ao declínio e ruína de Saul. Naquele tempo, o rei Saul já não contava mais com capacitação divina, pois ele havia sido rejeitado por Deus, embora ainda estivesse fisicamente ocupando o trono de Israel. O novo rei diante de Deus já era Davi. Os últimos anos do reinado de Saul foram marcados por tormentos e transtornos. Ele se tornou um homem completamente desequilibrado. Ao mesmo tempo, Davi se destacava como uma pessoa que agia pelo poder do Espírito Santo. Ele trabalhou na corte de Saul como músico com o objetivo de trazer algum alívio ao rei atormentado e também como guardiador da armadura real. Parece que nesse tempo ele ainda desempenhava algum trabalho no rebanho do seu pai. Também foi durante esse período que ocorreu o emblemático confronto com o gigante Golias. Davi matou o grande guerreiro filisteu num episódio em que ficou muito claro que Deus estava com ele. Depois desses eventos, a fama de Davi cresceu em Israel, e isso despertou um ciúme mortal em Saul. Embora já tivesse sido ungido rei, Davi precisou se tornar um fugitivo. Sem dúvida, amados, os eventos que precederam e sucederam a unção de Davi têm muito a nos ensinar no que diz respeito à livre soberania e vontade de Deus em escolher e preservar quem Ele quer para a sua obra. Bem como nos diz respeito ao espírito humilde, paciente e perseverante de Davi, e que confiar no chamado do Senhor e esperar a sua promessa. Amém, amados, por esta maravilhosa palavra da parte do Senhor para nossas vidas.